Olá, que Deus nos abençoe. Eu sou o Garcia Barata e nós vamos dar continuidade ao estudo do passe do magnetismo, lá do Instituto Espírita Paulo de Tarso, no seu quarto módulo, Sistemas Fisioenergéticos, mais detalhadamente em relação aos conhecimentos de anatomia e fisiologia humana. Nosso bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo de qual horário vocês estarão assistindo esse vídeo, que é um vídeo amador, sem muito profissionalismo, mas que procura deseja levar esses conhecimentos de uma forma mais direta a todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao curso. Já falamos do sistema, fizemos uma introdução, falamos do sistema nervoso e agora nós vamos iniciar o sistema endócrino. Sistema endócrino. O sistema endócrino, nós temos no organismo dois tipos de glândulas, as chamadas glândulas exócrinas, em que o seu produto é lançado para fora, ou para fora do corpo, da periferia do corpo, ou para dentro de uma cavidade. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, as glândulas digestivas, que lançam a sua secreção dentro da luz do intestino ou do estômago. As glândulas salivares são tipos de glândulas exócrinas. Tem também as glândulas endócrinas, que é a parte do sistema endócrino que vai falar especificamente das glândulas endócrinas, em que o produto lançado é lançado na corrente sanguínea, é direto na corrente sanguínea. Então se baseia na presença de um mensageiro químico, que é um hormônio, e que tem a finalidade de atingir um órgão-alvo específico, que vai receber a ação desse hormônio, e nesse órgão tem um receptor específico para o hormônio. Nós vamos ver então que essas são as glândulas endócrinas. Tá faltando localizar aqui o hipotálamo, não está pontuado nesse desenho, mas nós temos a epífise, seria aqui o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as paratireoides que estão juntos com a tireoide, o timo, localizado aqui nessa região do tórax, o pâncreas, que é uma das maiores glândulas e que tem uma função dupla, os rins, a suprarrenal, na verdade, que fica localizada sobre os rins, e as gônadas femininas, que são os ovários, e masculinas, que são os testículos. Essas são basicamente as chamadas glândulas endócrinas. Como a gente falou, a base do conhecimento na glândula endócrina é a produção de um hormônio, que é um mensageiro químico, e que tem um órgão-alvo que vai receber a ação específica desse hormônio. Nessa representação aqui, nós temos então uma glândula que produz um hormônio, que está representada aqui por essas esferinhas azuis, que são lançados na corrente sanguínea, no sangue. E ela corre pelo sangue e vai atingir uma célula-alvo específica. Ela tem o receptor onde a bolinha se encaixa perfeitamente. Aqui outra. Então, é específico a produção do hormônio para uma outra célula, que pode ser uma glândula
e pode ser também alguma outra célula do tecido. Aqui uma representação mostrando que pode ter outros tipos, né, de hormônios que precisam de receptores apropriados para eles, específicos. Né? Então, a ação hormonal se faz com o contato da molécula do hormônio com o seu receptor específico. Isso vai diferir da função nervosa, né, do impulso nervoso, porque exige um tempo da produção do hormônio numa glândula, que esse hormônio atinja a circulação e que ele vá atingir a célula-alvo. Então, isso leva um tempo. Ele é mais lento a ação hormonal, a ação da glândula endócrina, diferente da ação do neurônio, né? Que o impulso, nós vimos que o impulso nervoso ele passa de uma célula para outra com muita velocidade. A primeira glândula que a gente vai começar a estudar é a glândula epífise, que está localizada nessa região aqui do diencéfalo. Vocês estão lembrados que essa região aqui do encéfalo, do cérebro, é chamado de diencéfalo e que contém a glândula pineal na sua parte posterior. Nós mostramos isso numa figura e também numa peça que a gente vai rever isso aqui agora, daqui a pouco. E, além da epífise, nós temos aqui o tálamo e aqui a glândula pineal, a glândula hipófise. Então, a epífise ou glândula pineal e aqui a hipófise ou glândula pituitária. Mas vamos falar da glândula pineal. Ela é formada de células neuronais, possui na sua estrutura íntima cristais de uma substância chamada apatita e que esses cristais eles têm uma função de tipo de imantação, de ímã, né? de produção de uma função mesmo de imantação. É o que vai dar uma das características da glândula pineal, que é de direcionar, dar ao ser a questão do dia, noite, a questão de reconhecer o movimento da mudança do clima, pela disposição desses cristais, dessa imantação dos cristais. Ela tem um desenvolvimento máximo a partir dos 7 aos 14 anos. Na filosofia esotérica, ela é conhecida como o terceiro olho. Ela decresce em tamanho, ela é uma glândula muito pequena, tamanho de pelo seu nome, pinha, ela é do tamanho de uma semente de pinha. Então, ela diminui de tamanho com a idade, mas ela não perde a função. Ela tem uma função biológica e espiritual, psíquica muito importante. Ela controla os ciclos biológicos, que são chamados biorritmos circadianos, que é a questão da vigília-sono, às 24 horas. Na escuridão, o hormônio que ela produz, que ativa a produção do seu hormônio, que é o hormônio melatonina. Esse hormônio melatonina, ele vai atuar na glândula hipófise, nas gônadas e em várias outras partes do organismo. Por exemplo, na pele, nas células da pele, que estrutura a pele, chamadas de melanócitos, na produção de melanina, que é o que vai dar cor à pele. Cor mais negra, cor mais morena, a ausência da melanina, o branco, indivíduo de raça branca. Então, é essa
É essa glândula, a glândula pineal, responsável por essa função. E a questão dos biorritmos sazonais, que são as estações do ano, essa é uma exemplificação, são aqueles animais que mudam o seu roteiro durante determinados períodos do tempo. Então, período de acasalamento, eles vão para determinado lugar. As baleias, por exemplo, né, navegam longas distâncias para sair de uma região fria para uma região mais quente. Ele direciona eu esqueci agora o nome aqui, mas pela questão do Polo Norte e Polo Sul, né? Da atmosfera magnética da Terra, né? É ela que faz esse trabalho. E com relação ao sono, a presença da melatonina, quando o dia vai vencendo, vai escurecendo, começa a haver uma produção de melatonina e há uma sensação de sonolência, um desejo de dormir, né? Produzido pela melatonina. Hoje a melatonina ela é fabricada sinteticamente para tratamento de insônia. Mas essa glândula ela tem um papel muito importante no desencadeamento da puberdade, porque nesse período da infância, a glândula pineal ela tem uma função de bloquear a ação do hipotálamo sobre a glândula hipófise no sentido do desenvolvimento da sexualidade. Então, quando vai chegando a fase da puberdade, então ela libera psicamente estímulos para que o indivíduo comece a ver aqueles fenômenos da puberdade, né? De maior crescimento, desenvolvimento, vai se tornando com um aspecto mais de homem adulto, né? Então o jovem passa a ter um desenvolvimento para a área da sexualidade. Por isso ele tem essa importância. André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, ele aponta a glândula pineal, eu vou permitir que vocês me permitam que eu leia um pouquinho. Ele diz o seguinte, que é a glândula da vida mental, né? Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos químicos, psíquicos da criatura terrestre. Isso é num parágrafo. Mais adiante ele diz, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não identifica, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. E mais aí num pedacinho, segregando unidades força, quer dizer, ele chama aqui a produção não só da melatonina como uma parte somática, né, uma parte física, mas elementos, unidades força, que pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Então, vejam só a importância dessa glândula com relação à vida mental, à vida espiritual do indivíduo. Por isso que ela representa, a nível de centros de força,
com o centro coronal, o centro de força coronal, que vai ser melhor estudado com o Adilson. A outra glândula que a gente vai dar continuidade é o hipotálamo. Vocês estão lembrados daquela figura? Que o hipotálamo é essa região do diencéfalo. Aqui nós temos o tálamo, aqui está a glândula pineal, que nós vimos há pouco, e o hipotálamo é essa região do diencéfalo. É uma estrutura do sistema nervoso central, mas que tem uma função endócrina, porque ele produz substâncias que vão ativar, até por influência da pineal, mas que vão ativar a glândula hipófise. Nós vamos ver que a glândula hipófise ela tem duas estruturas, é uma glândula, mas com duas estruturas diferentes. Uma estrutura nervosa, que é essa parte posterior, e uma estrutura endócrina propriamente, né, que é chamada de adenohipófise, que nós vamos ver mais à frente. A função do hipotálamo, ele é de um tamanho de mais ou menos quatro ervilhas, né, de um lado e do outro, são direito e esquerdo. Então são massas nucleares de neurônios. Nós já vimos a substância cinzenta, nós vimos isso aí na aula anterior. Ele faz conexões com todo o córtex frontal, com todo o córtex, né, de modo geral, com o próprio tálamo aqui pertinho, com a hipófise, com a epífise e com o tronco encefálico. Com a glândula adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise, ele lança substâncias que vão ativar essa glândula na sua função de glândula, para produzir hormônios que vão ser usados em outras glândulas. E a parte da neurohipófise são terminações de neurônios que estão aqui localizados no hipotálamo, que lançam seus axônios e vão fazer essa estrutura da neurohipófise, em que produzem dois hormônios principalmente, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético. Ele é uma glândula que está relacionada ao comportamento emocional, né? Ao sistema nervoso autônomo, aqueles fenômenos que nós já vimos, o simpático, parasimpático, reações emocionais, reflexos viscerais relacionados com essas reações emocionais. Por exemplo, o indivíduo não suporta ver sangue, tem uma lipotímia, um desmaio, né? Ou outro vê alguma coisa mais de aspecto mais nojento, sente mal-estar, começa a querer vomitar. Então, essas reações emocionais, através de reflexos das vísceras, é dado pelo hipotálamo. Ele regula também a questão da fome e também a questão da satisfação, da saciedade, né? Está relacionado com movimentos reflexos e de habilidades. São aquelas coisas que o indivíduo, com o aprendizado, ele faz aquilo reflexamente sem nem pensar. Quem tem essa interação com as outras estruturas todas é o hipotálamo. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês me verem, para eu mostrar aqui isso que a gente estava falando aqui. Esse é o tronco encefálico, que eu mostrei da outra vez, né? Aqui está a glândula epífise, na parte posterior do tronco encefálico, né? Essa região chamada de diencéfalo. Nós temos o tálamo, o hipotálamo está na parte
aqui de dentro. E na parte anterior, nós temos aqui a glândula hipófise. Esse é o tronco encefálico, nós mostramos na vez passada, que ele aqui está totalmente inteiro, né? E na figura a gente está vendo ele cortado na sua parte medial e onde ele se mostra mais visível. Então esse é o hipotálamo. Vamos mais à frente. A glândula hipófise, também chamada de pituitária. Aqui está o hipotálamo, veja a relação da glândula hipófise. Ela tem a sua parte anterior, que é chamada hipófise anterior, e a parte posterior, que é chamada de hipófise posterior ou hipófise nervosa, neurohipófise. Justamente porque ela tem esse contato íntimo com o hipotálamo e recebe axônios das células nervosas do hipotálamo na produção de dois hormônios importantes, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina, ela vai atuar promovendo a contração, né, a contração uterina, nas questões menstruais, as cólicas menstruais, na questão do parto. Essa ocitocina que vai agir para o parto se conclua. E a hipófise anterior, que vai atuar sobre várias outras glândulas, fazendo com que essas glândulas produzam seus próprios hormônios. Por isso ela é também chamada de glândula mestra, devido ao grande número de glândulas que ela vai atuar. Ela tem um tamanho de um grão de ervilha e ela está localizada numa região da base do crânio que é chamada de cela túrcica, que também a gente mostrou, mas agora é a oportunidade da gente ver novamente. Eu vou levar aqui a imagem até vocês. Então aqui nós temos a base do crânio, eu vou tirar o cérebro. Eu mostrei que a célula túrcica é essa, deixa eu localizar, é essa parte, não sei se está dando para vocês perceberem, essa parte aqui, ela fica encaixada aqui dentro, né? A glândula hipófise. Pronto, dando prosseguimento agora, vejam só quantas glândulas a hipófise atua. Por isso esse nome de glândula mestra. Tanto na sua parte posterior, que está ligada diretamente com o hipotálamo, quanto na sua parte anterior. Então a adenohipófise, ela produz hormônios que vão atuar sobre a tireoide, sobre a suprarrenal, sobre as gônadas, testículo e ovário, sobre a mama, a produção na amamentação, na produção de leite e desenvolvimento da mama, no hormônio de crescimento, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular e tecido gorduroso, e sobre o desenvolvimento da pele. E a neurohipófise vai atuar, são os hormônios produzidos pela parte posterior da glândula, vai atuar sobre o útero, que é a ocitocina, e também sobre o controle hídrico, que é o hormônio antidiurético. Então, se o indivíduo ele
tem o hábito de tomar pouco líquido, o hormônio antidiurético vai atuar sobre os rins, fazendo com que filtre menos, para poder conservar maior volume de líquido dentro da circulação. E aí o indivíduo tem uma urina mais concentrada. Se ao contrário ele faz um uso de líquido em maior quantidade, esse hormônio antidiurético ele desbloqueia essa função e deixa que o rim tenha a sua função normal. E o indivíduo então urina em maior quantidade. Sobre o útero, a ocitocina vai promover as contrações uterinas durante o período menstrual, né? E também no momento do parto. Dentro da função hormonal, o que está acontecendo? Uma glândula produz um hormônio que vai atuar sobre outras glândulas, né? Produz hormônios variados que vai atuar sobre outras glândulas para que essas glândulas produzam os seus próprios hormônios, né? Na sequência, a gente vai ver a glândula tireoide. Ela tem esse formato de estrela, de borboleta, localizado aqui na região anterior do pescoço, na frente da traqueia e logo abaixo dessa cartilagem, é chamada de cartilagem tireoide. E a gente pode levantar um pouco a cabeça para trás, essa cartilagem ela se destaca. Você pode suavemente palpar a glândula tireoide logo abaixo, né? Ela produz 3 hormônios, o T3, T4 e a calcitonina, e esses hormônios vão estar relacionados com o metabolismo do cálcio, com o metabolismo celular e com a fixação do cálcio pela calcitonina no osso. Recebe influência direta da hipófise. Então, a tireoide produz esses 3 hormônios, iodotirosina, tetraiodotirosina, que é o T4, e a calcitonina. E a função básica da calcitonina é tirar o cálcio da circulação, aquele cálcio que é absorvido, que vem com a alimentação, e colocar ele no osso, para manter o nível de cálcio normal dentro da circulação. A outra glândula que está ao lado da tireoide são as paratireoides. Elas ficam localizadas aqui atrás. Esses 2 grãozinhos aqui, ó, na verdade são 4 glândulas paratireoides. 2 do lado direito, uma superior e inferior, e 2 do lado esquerdo, também nessa posição superior e inferior, por trás do lobo esquerdo. E o seu hormônio é o parato-hormônio. Ele tem a função de contrabalançar a função da calcitonina. Se a calcitonina fixa o cálcio no osso, e se o organismo precisa de cálcio, e esse cálcio está guardado lá no osso como reserva, como reservatório, ela faz a função de tirar o cálcio do osso e lançar ele na circulação, porque o cálcio é uma substância, é um elemento químico importante no metabolismo das células e no estímulo nervoso. Nós estamos falando muito básico, sem muito detalhamento, porque a função é mais de informação para vocês. O timo é um órgão linfóide, ou seja, é um órgão que está relacionado com o sistema linfático na produção e na conservação das células de defesa, que são os linfócitos. Então, a função dele, os seus hormônios, ele é timosina,
Temos vários hormônios que têm a função de desenvolver, estimular o desenvolvimento dos linfócitos, maturá-los, quer dizer, eles são células jovens, eles ficam maduros, e reservar, deixar eles guardados aí no timo como reserva, como ponto de uma necessidade maior. Então ele é vital para a autoimunidade. A sua localização, ele está na região do mediastino, esse espaço dentro do tórax, onde fica o coração, entre os dois pulmões. E ele fica localizado acima do coração, apoiado aqui. Fica na frente da traqueia e atrás desse osso que a gente tem, que é chamado de osso externo, né? É importante vocês terem essa função sobre o timo. Ele é muito importante na imunidade. Ele está relacionado com a glândula tireoide, que no sistema fisioenergético ela é a representação do centro de força laríngeo. A outra glândula é o pâncreas. O pâncreas ele é importante porque ele é a maior glândula endócrina no corpo. Ele tem duas funções, uma função de glândula exócrina e uma função de glândula endócrina. Na função exócrina, ele produz hormônios digestivos, as secreções pancreáticas. Não é hormônio, na verdade, é secreção pancreática que é lançada ao nível do duodeno, junto com a bile produzida no fígado, auxiliar no processo de digestão dos alimentos. Ele tem a função endócrina, que é a que vai nos interessar agora no momento, que vai produzir hormônios que vão atuar no metabolismo celular. Ele tem 3 tipos de células, a célula alfa, a beta e a delta, que formam uma estrutura chamada ilhota de Langerhans, dentro da estrutura celular do pâncreas. A célula alfa produz o glucagon. Esse hormônio ele vai fazer uma função de atuar sobre o fígado para que o fígado libere moléculas de glicogênio que vão se transformar em moléculas de glicose nos períodos de jejum prolongado. Então, o indivíduo faz um jejum prolongado, o glucagon vai estimular o fígado a liberar para manter o nível energético que o indivíduo precisa para o seu metabolismo. As células beta produzem a insulina, que vai fazer com que a glicose vinda dos alimentos é colocada dentro da célula. E a célula delta vai produzir a somatostatina, né? Somatostatina. Que vai atuar no desenvolvimento do corpo, na reconstrução de células que já estão inativas, né? Essa é a função da somatostatina, basicamente. A outra glândula são as glândulas suprarrenais. Elas estão localizadas no lado direito e lado esquerdo, sobre o rim. Cada uma de um lado, o rim direito, a suprarrenal direita, do rim esquerdo, a suprarrenal esquerda. Ela está na parte posterior do peritônio, da cavidade abdominal, por isso chamado retroperitônio, que são duas. Os hormônios produzidos pela suprarrenal,
ela tem essa divisão aqui de córtex e medula, a parte interna. A medula vai produzir os hormônios adrenalina e noradrenalina, né? São hormônios do sistema nervoso simpático. E o córtex, que é essa parte amarela, ele vai produzir os corticoides naturais, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, um estímulo constante lança muita adrenalina no corpo e a suprarrenal produz muito cortisol. Esses dois hormônios vão ser responsáveis pelos fenômenos de estresse atuando no sistema nervoso central. E produz o DEA, que é um hormônio que vai ser a base dos androgênios, ou seja, daqueles hormônios naturais que dão a conotação sexual, desenvolvimento de pelos masculino e feminino, androgênio masculino e feminino. São os hormônios androgênios. As outras glândulas são as gônadas ou glândulas sexuais. Nós temos os ovários, que são localizados na pelve, são as gônadas femininas. Tem a direita e a esquerda. Direita e esquerda. Aqui são as trompas. E aqui é o útero, a bexiga. Aliás, pela figura aqui, aqui é o ovário direito e aqui é o ovário esquerdo. Né? Aqui é o intestino, então aqui é a frente. Sendo a frente, a bexiga está na frente, aqui é direito e aqui é esquerdo. Eles produzem os hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona, que são responsáveis pelos caracteres sexuais femininos, né? A formação corporal, o acúmulo de gordura em determinadas partes do organismo, o crescimento ósseo, a estrutura óssea, que é uma estrutura mais delicada, a distribuição dos pelos no corpo, todos esses caracteres sexuais são formados, são hormônios produzidos pelos ovários. Eles também são fundamentais para a reprodução, porque ele faz o controle do ciclo menstrual, junto com esses dois hormônios, que é o luteinizante e o folículo estimulante, vai haver o desenvolvimento, a liberação do óvulo. E aí o útero é preparado para receber esse óvulo e, não acontecendo a fecundação, ocorre o ciclo menstrual. Por isso acontece a liberação cíclica do óvulo, né? E aí eles ajudam a criar as condições para a gestação, porque o útero se prepara, se houve a fecundação. Vocês lembram daquele filmezinho que eu mostrei logo no início da primeira aula? O útero se prepara para receber aquela célula ovo que vai desenvolver no embrião. Os testículos são as outras glândulas sexuais que vão produzir o hormônio testosterona, que é responsável pelos caracteres sexuais masculinos. Eles produzem os espermatozoides e também dão, durante a puberdade, dão manutenção dessa função durante a vida adulta masculina. A produção de espermatozoide é diária. A produção do óvulo ela é mensal, né? Cada mês um é liberado. E a função principal dessa ação hormonal e da produção de óvulo e espermatozoide é a gravidez. Gravidez representando aqui a capacidade do ser humano perpetuar a espécie.
e ele está vinculado ao centro de força genésico. Então, vocês podem perceber que há um relógio biológico glandular que funciona sincronicamente. A partir da epífise, o despertar da puberdade, com o desenvolvimento atuando sobre a hipófise, todos esses hormônios vão atuar sobre a suprarrenal, produzindo os hormônios androgênicos, né? No córtex da suprarrenal, atuando sobre os ovários no desenvolvimento do folículo ovariano, ou na formação dos espermatozoides e desenvolvimento dos espermatozoides até a fase do espermatozoide adulto, né? E na produção dos hormônios testosterona no homem e progesterona e estrogênio na mulher. Isso vai dar a formação feminina característica, né? Mais delgada, pelve mais alargada, disposição óssea, disposição dos pelos na região axilar pubiana, o desenvolvimento dos órgãos, né? Dos órgãos sexuais na mulher, também no homem, né? No homem, aparecimento de pelo, de barba, a disposição do pelo na cabeça, na mulher já é de uma disposição de pelos diferenciada. Então, é esse relógio biológico que funciona sincronicamente e que mantém, né, junto com o sistema nervoso, a homeostase orgânica. Nós vamos dar uma paradinha aqui, uma pausa, para vocês também tomarem uma água, e a gente volta daqui a pouco. Bom? Tá indo tudo bem aí? Eu espero que seja suficiente para vocês darem um entendimento. Tá bem simplificado. Até já.